Mais uma vez, quero deixar claro que não sou ateu. Minha postura diante da vida é agnóstica. No entanto, o agnóstico é quase sempre confundido, de preferência pelos crentes, com um ateu. E alguns ateus até consideram o agnóstico como um ateu fraco ou covarde que não teve coragem de assumir o ateísmo. Nessa perspectiva, o agnóstico também poderia ser considerado um crente fraco que não teve coragem de assumir sua crença. E realmente existem alguns ateus que têm medo de assumir que são ateus e serem perseguidos e acabam dizendo que são agnósticos. E, embora eu não conheça ninguém assim, também não duvido de que possa haver algum crente que, por vergonha de assumir sua crença, diga que é agnóstico. Mas, apesar dessas pessoas, existem os agnósticos autênticos. Eu, por exemplo, confesso que sou um deles. Por mais de 2 décadas fui crente, e um crente fervoroso e fanático, daqueles que viam, andavam e conversavam com anjos, que às vezes se esquecia do bom senso e atendia o telefone orando, que acreditava ser uma boa pessoa mesmo apoiando a crueldade contra os animais e tendo um monte de preconceitos. E depois que deixei de ser crente, me identifiquei como ateu. Mas isso foi por um período bem curto, de 1 ou 2 meses. Nesse período, senti muita aversão a tudo que é religioso. No entanto, depois de uma reflexão mais profunda, descobri que eu definitivamente não era mais um crente, mas também não era um ateu. Os ateus têm certezas assim como os crentes, só que de forma oposta. O crente tem certeza de que seu Deus existe, o ateu tem certeza de que nenhum Deus existe. Usei aqui a expressão seu Deus porque nem todo crente crê no mesmo Deus. Alguns creem em Jeová, outros em Shiva, outros em Ganesha e assim por diante. O crente tem certeza de que a existência continua após a morte. O ateu tem certeza de que a morte é o fim da existência. Assim, ambos têm certeza, só que de forma contrária um ao outro. Eu não tinha certeza de nada, e não tenho. Para mim, pode ser que exista algum Deus, como pode ser que não exista nenhum. Para mim, pode ser que exista alguma coisa depois da morte, como pode ser que não exista nada, e assim por diante. Então, definitivamente, o agnóstico não é um ateu, nem um falso ateu e nem um crente, nem um falso crente. Mas eu acreditei ao longo da vida que era essas coisas, crente e ateu, cada uma em um determinado tempo, e foi me desapegando do falso orgulho de ser um crente e depois de ser um ateu, que eu consegui chegar à conclusão de que não me encaixava em nenhum desses 2 grupos de pessoas, nem o de crente nem o de ateu. No tempo em que eu achava que era crente, ao refletir demais, eu percebi que não tinha certeza absoluta, mas que em mim havia dúvidas, e então achei que eu era ateu. E quando eu achava que era ateu, ao refletir demais, cheguei à conclusão que eu não tinha certeza também. Em mim havia dúvidas. Já sabia que não era um crente e agora descobria que também não era um ateu. Era algo em meio aos 2. E o nome mais próximo que eu encontrei para isso foi o de agnosticismo. E refletindo sobre a minha experiência, mais uma vez eu deixo de ter certeza e tenho dúvidas. Minha dúvida é se existe algum crente verdadeiro e se existe algum ateu verdadeiro. Se o ateísmo e o crenticismo não é a falta de uma reflexão profunda igual a que eu fiz, será que se o crente e o ateu se abrirem e fizerem a mesma reflexão, eles não vão acabar descobrindo que são agnósticos também? Será que lá no fundo todos já não fizeram e descobriram que têm dúvidas e por medo ou vergonha não assumem? Pode ser que o jogo seja invertido. O agnóstico que tem medo ou vergonha de assumir seu agnosticismo
é um ateu fraco ou um crente fraco. O agnosticismo é caracterizado como uma negação do conhecimento, a falta de saber. No entanto, acho que o que mais caracteriza o agnosticismo é a falta de certeza. Eu conheço sua posição com relação às coisas, eu admito que você possa estar pelo menos um pouco certo, mas eu não tenho certeza de nada. E você? Não tem nenhum pingo de dúvida sobre as coisas que afirma ter certeza?